Amigos cervejeiros, mais uma vez dando continuidade ao nosso curso, vamos falar um pouquinho sobre fermentação contínua. E por que nós consideramos a fermentação contínua assim os primórdios daquilo que a gente poderia chamar de fermentação de novo mundo? Tá? A maneira mais óbvia de aumentar a produtividade de uma cervejaria seria deixar de lado a fermentação convencional, embatelada, e passar a utilizar a fermentação contínua. Aí eu vou explicar para vocês o porquê. Porque isso seria bem óbvio e aumentaria muito a produtividade da cervejaria. Nós já falamos sobre a fermentação embatelada, certo? É um processo convencional que a gente denomina de fermentação de velho mundo, com suas vantagens, suas desvantagens, os seus problemas inerentes a isso que se utiliza. Na fermentação embatelada, lembrando, né, o mosto é adicionado num tanque fermentador, ele é aerado, a levedura é inoculada e espera-se que ela se multiplique e depois faça o seu trabalho ao longo de algumas semanas, obtendo-se a cerveja ao final do período, e a gente reza para que essa cerveja saia com boa qualidade, ok? Todos vocês vivenciam isso diuturnamente na cervejaria de vocês, certo? Bom, já na fermentação contínua, obtém-se a cerveja após aí algumas horas ou no máximo em alguns dias. É rápido, tá? Ou seja, em teoria, é um sistema muito mais produtivo do que a fermentação embatelada. O que é muito curioso, quer dizer, despertou a mim muita curiosidade, porque, poxa, se é um processo tão mais eficiente, por que as cervejarias, as grandes cervejarias, não adotam diretamente a fermentação contínua? Aí tem aqueles tanques enormes de fermentação, de maturação, né? Por que a fermentação contínua não foi adiante? Então fiz um grande estudo me perguntando isso. Por que alguma coisa que em teoria é tão melhor não foi adiante? E se utiliza um sistema antigo, mas que funciona, né? Que é a fermentação convencional. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre os primórdios da fermentação de novo mundo, quer dizer, que não começa com o sistema flash, mas sim com muitas e muitas tentativas de fazer fermentação contínua em cervejas. Tá? Foram muitas tentativas. E a gente acha que isso é uma coisa recente? Não. Isso já é uma coisa muito antiga. Tá? Nos processos em batelada, lembrando dos processos em batelada, o consumo de açúcares e a formação de etanol, de álcool e de gás carbônico, eles iniciam, na fermentação convencional, iniciam com uma baixa velocidade de consumo de açúcares, baixa velocidade de produção de álcool, de gás carbônico. Essa etapa é chamada de fase lag. Tá? Essa fase lag é uma fase de adaptação dos micro-organismos, no caso as leveduras, é uma fase em que elas começam a se multiplicar, elas estão meio sonolentas ainda, né? É uma fase que leva algum tempo para acontecer. Depois, elas se adaptaram, elas estão assim, começam a bombar, ou seja, elas começam a consumir os açúcares com muita velocidade, começa a se multiplicar com muita velocidade e começa a formar álcool e gás carbônico com muita velocidade. Essa fase de metabolismo intenso, de metabolismo máximo das leveduras, é chamada de fase log. Tá? Então tem fase lag e fase log. Ok? A fase log é a boa, ou seja, a levedura está no pau. Tá? Multiplicando, está com metabolismo altíssimo, muito elevado, certo? Depois disso,
começa a diminuir o teor de açúcares, começa a aumentar o teor de etanol, teor de álcool e gás carbônico, e aí ela já vai entrando numa fase estacionária e depois até teria uma fase de declínio, onde tem até morte celular, que é um problema, né? Na cervejaria, célula morta, já ouviram falar nisso? Muito bem. Então a gente tem fases lag, fase log, fase estacionária e fase de declínio na fermentação em batelada convencional, ok? Bem, agora, para a gente entender a fermentação contínua de cervejas, vamos imaginar, tá, que a gente pegue só a fase boa, ou seja, imagina que a gente só queira a fase log, onde a velocidade é máxima, tá? A conversão de açúcares, a formação de álcool é máxima velocidade. Imagina se o sistema todo fosse só assim. Existe uma maneira, ou seja, a fermentação contínua. Como que é esse negócio da fermentação contínua? Imagina um sistema onde o mosto é produzido continuamente, entra continuamente num sistema fermentativo, e lá na ponta desse sistema, que pode ser vários bioreatores, por exemplo, lá na ponta desse sistema, do outro lado, vai continuamente saindo cerveja, ou seja, mosto produzido continuamente, cerveja também sendo produzida continuamente, tá? Sem parar. Entra de um lado, sai do outro, ok? Então, isso não é coisa de outro mundo, não. Muita e muita gente já pensou nesse tipo de sistema, já testaram esse tipo de sistema, com um pouco mais de sucesso, um pouco menos de sucesso, com muitos insucessos, né? Mas o objetivo é isso, é que a velocidade de reação seja máxima e continuamente está na fase log, ou seja, fase máxima de multiplicação. Uma compreensão profunda desse sistema contínuo de produção de cervejas pode ser obtida através do estudo dos mecanismos bioquímicos da levedura, né, da interação entre substrato, enzimas e produtos. Isso é estudado, tá, por mecanismos de Michaelis-Menten, para quem aí manja da bioquímica, mecanismos de Michaelis-Menten, e existe uma equação para isso, a equação de Lineweaver-Burke. Tá? Esses assuntos, né, que envolve mais bioquímica, é para o pessoal fera aí que quer estudar mesmo, e nós vamos ter uma aula bônus no final desse curso, para falar sobre esses mecanismos, essa parte mais matemática e mais teórica e mais profunda da compreensão dos mecanismos fermentativos, ok? Bom, então é isso daí. Em resumo, um sistema onde a velocidade de fermentação fosse sempre máxima seria um sistema de fermentação contínua. Tá? Nossa, mas então é um sistema bom, né? Então, quem é que desenvolveu isso? Existem dezenas de trabalhos sobre fermentação contínua. Eu vou citar alguns, só para vocês depois darem uma olhada aí no Google e verificarem um pouco mais profundamente, pessoal que quer estudar, ok? Vamos lá. Processo de Delbrück, tá? Na Alemanha, 1892. Foi o primeiro cara que pensou, esse Delbrück foi o primeiro cara que pensou em termos de fermentação contínua. Não necessariamente só de cerveja, mas fermentação contínua. Tá? Depois, processo Van Rijn, ou Rijn, sei lá como é que fala isso, mas é na Holanda, 1906. Nossa, faz tempo, né? Faz tempo. O pessoal tá correndo atrás. Olha só, depois teve outros, tá? Mas eu vou destacar aqui um muito importante. Vocês devem pesquisar esse processo Morton Coutts. O tal do Morton Coutts
é um cara da Nova Zelândia. Em 1956, ele propôs especificamente um processo para fermentação contínua de cervejas, uma cervejaria lá na Nova Zelândia, e que funcionou durante um bom tempo. Tá? E funcionou, fazendo cerveja processo contínuo, na Nova Zelândia. Tá? Depois, cabe destacar também o processo APV, de uma empresa chamada APV, na Espanha, 1966. Teve também, olha aqui para o pessoal que gosta aí dos alemães e tal, processo BioBrew, um processo do professor Narcis, na Alemanha, 1971. Tá? BioBrew, podem procurar aí no Google. Mais adiante, teve o processo Kirin, cervejaria Kirin, Japão, 1985. E processo depois VTT, de uma empresa chamada VTT, na Finlândia, Universidade de Helsinki, ou alguma coisa assim, 1991. É um processo mais voltado para a questão do consumo do diacetil continuamente. Tá? Mas são processos aí estudados, existem muitos outros. Tá? É um prato cheio para quem quer se aprofundar nisso. Tá? Fermentação contínua, eu citei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 processos que foram estudados, tentados e engraçado, nenhum deles foi adotado efetivamente por cervejarias, exceto aquele lá do Morton Cout, na Nova Zelândia. Mas os outros não foram assim efetivamente adotados por cervejarias, não fazem parte, nós não vemos as cervejarias utilizando isso nesses processos contínuos. E foi justamente isso que me chamou muito a atenção. Né? Por que não deu certo? Por que os processos contínuos não deram certo? Se eles realmente são mais eficientes do que a fermentação em batelada. Né? Eu vou citar aqui pelo menos 13 razões, tá, para abandono das fermentações contínuas. Tá? 13, existem mais. Tá? Mas vou citar 13 razões principais pelo fato de que as cervejarias não utilizam as fermentações contínuas. Primeiro, inflexibilidade de fluxo, ou seja, você tem que produzir mosto naquela quantidade, naquela taxa, e vai alimentar um sistema fermentativo que vai funcionar naquela velocidade de fluxo, não tem como sair disso. Tá? Não tem como sair disso. Inflexibilidade de fluxo. 2. Somente um tipo de cerveja. Você monta toda uma estrutura, tá? E você só vai poder usar aquele mosto com aquela levedura e vai fazer aquele tipo de cerveja. Então, é um processo assim, para as microcervejarias não adianta muito. Vocês gostam de cervejas diferentes, né? De coisa nova, de diferenciar para o consumidor. Nesses processos aí não tem muito como brincar. É só para fazer um tipo de cerveja e deu para bola. Bom, necessidade de altíssimo padrão de higienização. Porque uma vez que você começa, não tem como parar. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Não dá para parar, vou parar, esvaziar o tanque, fazer um sip. Não, não tem essa. Entra mosto e vai saindo cerveja. Trabalha dia e noite, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ok? 3 turnos, direto lá, ó, pau e pau. Ok? Bom, 4. Possibilidade de mutações da levedura. Isso acontece. Você vai usando sempre as mesmas leveduras nesses processos, tá? E ao longo do tempo, as leveduras começam a não necessariamente se contaminar, mas as descendentes começam a ter modificações genéticas. E essas modificações genéticas, ao longo de algumas gerações, podem se tornar como se fosse uma contaminação. Na verdade, é uma levedura diferente que está ali no meio, vai mudar os parâmetros da tua cerveja. 5. Necessidade de procedimentos extras para redução de diacetil. Ou seja, você vai produzindo um mosto e tal, mas tem a questão do diacetil que precisaria de procedimentos especiais. Né? Então, teria que sair desse sistema e ir para um outro sistema para aí sim fazer a redução do diacetil. 6. Falta de controle da atenuação de açúcares. Você não sabe exatamente em qual parte do processo os açúcares estão sendo
efetivamente quebrados, como é que isso vai funcionando. Existe uma falta de controle nessa atenuação dos açúcares. Vai entrando o mosto, vai saindo cerveja lá na ponta. Aonde e como os açúcares estão sendo consumidos, não se sabe muito bem. É uma falta de controle nesse processo. Sétimo, alta necessidade de supervisão do sistema. Ou seja, você tem que ter o pessoal lá, tirando a amostra, averiguando o que está acontecendo o tempo todo. Tá? Ver se não tem contaminação. É complicadinho. Tem que ter alta supervisão nesse sistema. Grande necessidade de equipamentos de suporte. Você vai ter, imagina, vários bioreatores, várias bombas, vários controles de temperatura, aeração ou não aeração, etc., agitações, por aí vai. Então, muitos equipamentos, né? Então, não é uma coisa para os pequenos não, tá? Isso é coisa só para cervejaria de grande porte, se é que elas conseguiriam tocar esse sistema adiante. Necessidade de leveduras muito floculantes, também tem isso, né? Para que elas sejam arrastadas menos no sistema, elas teriam que flocular muito mais. Então não é qualquer levedura que serve para isso. Você tem que ter algumas leveduras muito específicas para que você possa ter esse tipo de sistema funcionando. 10ª razão, necessidade de manter um estoque de mosto não inoculado e facilmente contaminável. Ou seja, se você não consegue produzir mosto continuamente, você pode fazer bateladas de mosto, mas esse mosto tem que ficar esperando até poder entrar no sistema, né? Então, digamos que o sistema, vou chutar aí, que ele vá produzindo 100 litros de cerveja por hora. E aí você produz 5.000 litros de mosto, e esse mosto tem que ir entrando à razão de 100 litros de mosto por hora também, para dar 100 litros de cerveja por hora. Ou seja, você tem que ter um estoque de mosto guardado, esperando, e tem que rezar também para ele não contaminar. Alto custo de suporte técnico. Esses sistemas aí são muito complexos e necessitam ter suporte técnico. Não pode falhar. Se der um problema numa bomba, se acabar a eletricidade, o que acontecer, meu Deus do céu, ferra com todo o sistema. Tá? Então, esses sistemas contínuos têm esse tipo de problema. Problemas de off-flavors, ou seja, é difícil resolver problemas de off-flavors nesse tipo de sistema, porque você não sabe exatamente em qual ponto do sistema, se é no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto bioreator, ou sei lá eu, que está tendo problemas. E aí vai dar um off-flavor lá na tua cerveja. Só que você não consegue parar o sistema. Tá? É mais ou menos como você botar uma locomotiva em movimento, né? E daí a pouco você não consegue parar essa locomotiva. Ela vai continuar em movimento. Então é difícil. E 13, por último, sistemas contínuos, caso contaminados, são impossíveis de ser esterilizados. Ou seja, primeiro, você não sabe bem em qual ponto do sistema deu a contaminação, e se deu em algum ponto, você não tem como pular esse ponto e fazer uma limpeza desse ponto. Teria que esvaziar todo o sistema, fazer uma limpeza geral, reiniciar todo o sistema de novo. É muito complicado. Tá? Então, são esses motivos, né, que levaram as grandes cervejarias a optarem por, ao invés de utilizar o sistema contínuo, não, vamos fazer o sistema em batelada, que a gente sabe que funciona, mas vamos aumentar o volume dos nossos tanques, né? Porque como o nosso sistema em batelada é ineficiente em termos de tempo, pelo menos a gente tem um estoque grande de cerveja em elaboração, não é isso? Então, o que acontece? Se a gente comparando fermentação contínua e fermentação em batelada, durante muitos anos eu analisei os dois processos e as vantagens e desvantagens de cada um dos processos. Então, assim, eu desenvolvi um sistema novo, tá? Um sistema novo em que eu pego o melhor de cada um desses processos, tanto da fermentação contínua como da fermentação em batelada. Juntei isso tudo, fiz N testes, né? E desenvolvi um novo sistema, que a gente chama de sistema flash, de fermentação acelerada, onde a gente, na verdade, tem uma batelada acelerada. Não é contínuo e não é a batelada comum.
que vocês conhecem. A batelada acelerada. Ok? Vai ter uma grande aplicação aí, em especial para as microcervejarias. Tá? É bastante flexível e depois a gente vai falar a respeito do sistema Flash especificamente. Mas antes de falar do Flash, eu quis fazer esse módulo aí para explicar para vocês que essa questão de fermentação de novo mundo não é tão nova assim. Né? Desde 1800 e lá vai fumaça, já tem gente querendo alguma coisa diferente em termos de fermentação cervejeira. Tá? E com isso eu acho que vocês vão ficar muito melhor esclarecidos e qualquer dúvida nós estamos à disposição, ok? Então, até a próxima cerveja. Um abraço.